Tá, então isso aí a gente tem que ter todo cuidado, porque senão acaba gerando prejuízo, né? Muito bom, meus irmãos. Graças a Deus. A gente pode estar iniciando mais uma aula aqui do nosso CFO. Acho que eu vou esse microfone ali para ver se pega melhor o som. O somzinho do celular aí não é falando no microfone, né? Acaba não pegando muito bem. Então, esse bicho aqui, acredito que não vai acessar ninguém aqui a aula, porque os irmãos estão meio na correria aí, mas enfim. Quando é casa, ora o Senhor aí para mais. Aí, ó. Bom som, né? Deixa eu ver aqui se vai ficar melhor. E aí? Já não é? 3x lá. Consegue conectar, né? Clica no vídeo. Baixa o volume. Esse aqui lá no. Já precisa voltar a Era o jeito de entrar que o irmão estava. Isso aí, que ele vai dar tudo. Vai dar ela, né? Mas eu vou sair. Pode sair. Não saiu bem. Não, É. Muito bom, irmãos. Vamos acabar com a oração do Senhor Deus. A gente está. Deus, damos graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Nós temos aqui a continuação da nossa aula. E hoje nós estamos dando a continuação aqui, falando sobre a gente parou lá nos terafins, né? Os ídolos do lar. O próximo ponto que a gente vai comentar é o Israel pós-Egito, né? Após a saída do Egito, as coisas que tiveram grande influência aí para a nação de Israel. Então, nós temos aí algumas coisas muito importantes aí para a continuidade da nação de Israel. Então, a gente tem aqui, né, que após os 430 anos, sob a influência egípcia, Israel ele já não se identificava consciente e inconscientemente com algumas práticas sociais e religiosas e refletindo o comportamento global do povo. Então, havia uma influência muito grande aí da cultura egípcia sobre o povo de Israel, e esta influência grande que era exercida sobre o povo fez com que o povo de Israel assimilasse, né? Fez com que o povo de Israel pegasse para si algumas práticas, né?
algumas práticas aí do comportamento dos egípcios. Nós temos aqui algumas situações que trouxeram bastante dificuldade para o povo de Israel. Quando a gente fala do período do Êxodo, e nesse momento do Êxodo tem uma situação bastante importante, que é o estabelecimento da Páscoa, né? Então, posterior à saída, nós vamos ver algumas dificuldades que Israel tiveram no Egito. Então, nós temos aqui o estabelecimento da Páscoa, que tinha algumas situações que eram importantes, tinha alguns preceitos que foram estabelecidos pelo Senhor para a realização dessa Páscoa, bastante importante. Então, o Êxodo seria o ponto final de uma situação e o começo de uma trajetória. Então, aquele momento ali, aquela promessa que Deus havia feito a Abraão, que o seu povo seria um povo escravo por 400 anos, estaria encerrando aquele ciclo e agora estaria iniciando aí uma nova trajetória na vida daquele povo. Então, Deus ordena que eles celebrassem a Páscoa. E a Páscoa, irmãos, Páscoa era uma festa memorial, e a sua palavra ela já aponta para o livramento que Deus estava dando para aquele povo, porque a palavra Páscoa significa passar por cima, né? Então esse passar por cima representava o livramento de Deus quando ele viesse trazer juízo sobre a terra do Egito. Então, quando Deus ordena a realização da Páscoa, o que ele diz para o povo? Vocês devem sacrificar um cordeiro. Este cordeiro tem que tomar o seu sangue, fazer um sinal, uma marca ali nos umbrais da sua porta, porque quando vier o anjo da morte, o anjo destruidor, ou o juízo de Deus sobre o povo do Egito, o povo israelita ele vai ser preservado, ele vai ser livre desse juízo. Então, na Páscoa tinha alguns elementos, né? Não tinha o cordeiro que tinha que se comer assado, tinha o pão sem fermento, que eles deveriam comer, tinham tirar todo o fermento de dentro da sua casa. Tinha a questão das ervas amargas, né? Que era um simbolismo do período da escravidão, como foi amarga a escravidão para os israelitas, né? Então, naquele dia do mês, né, Deus estaria dando livramento para o seu povo. E aí Deus livra o seu povo. A Bíblia diz que ele guia pelo caminho mais longo, e isso tinha uma finalidade, né? O povo era uma nação de escravos, estava saindo de uma situação de escravidão. Eles não tinham exército, eles não tinham coragem para disputar uma batalha, para enfrentar uma batalha militar. Então Deus, ao invés de levar pelo caminho mais curto, que algumas pessoas estimam que uns 3 meses de caminhada chegaria lá na terra de Canaã, pelo caminho dos filisteus, né? E este caminho mais curto iria trazer algumas dificuldades para eles. A dificuldade principal era uma nação vendo aquela multidão de pessoas vindo ali no deserto, poderiam declarar guerra, e quando viesse a guerra, muitas pessoas iam morrer. Quando viesse a guerra, eles iriam querer retornar para o Egito. É só a gente lembrar quando o faraó ele volta a perseguir o povo de Israel, o que eles dizem, né? Chega para Moisés e fala: será que não tinha lá no Egito sepultura suficiente para a gente ser enterrado lá? Você nos trouxe aqui para morrer nesse deserto? Então essa era a preocupação, era a expectativa que eles tinham nesse momento. Então, por esse motivo, Deus conduz eles pelo caminho mais comprido, pelo caminho mais distante. E nesse caminho mais distante, novamente, lembra que a gente comentou na aula passada sobre a questão de Deus estar trabalhando
Isaac e Jacó, nas peregrinações do deserto, fazendo uma reeducação para eles, um novo relacionamento com Deus. Agora Deus tinha que começar tudo de novo. Deus tinha que começar a se revelar novamente para esse povo. E como Deus se revela? Como Deus começa a mostrar que Ele é o Deus verdadeiro, que Ele estava livrando o povo? Deus pune o Egito com 10 pragas. Eles saem lá do Egito muito ricos, mas a Bíblia diz que lá na frente apresentou-se o mar vermelho diante deles. Então, esse caminho pelo qual Deus os conduz tinha a finalidade também de apresentar Deus para o povo, de fazer com que aquele povo visse a grandeza. Que grandeza para eles estava no quê? Lá na cultura egípcia, nos deuses do Egito, no faraó do Egito, que era um autoproclamado Deus, né? Então, grandeza para eles era aquilo, soberania era aquilo. Então, eles ouviam as histórias do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas qual que é o pensamento de quem está aí 430 anos escravo? Para pensar, Deus esqueceu de nós. Deus não tem, Deus abandonou esse povo aqui. Deus, ele se arrependeu das promessas que ele fez para Abraão, Isaac e Jacó. Mas agora vamos ficar aqui o resto da nossa existência. Mas não, Deus, ele revela a sua soberania, a sua grandeza e conduz o povo ali pelo caminho, né, mais longo. E esse povo começa a experimentar os milagres de Deus. Então veio a abertura do mar vermelho, as águas amargas que se tornaram doces, as águas que fluíam da rocha do deserto, né? O maná que caía todos os dias pela manhã, representando ali a provisão de Deus. Tinha a questão de quando o povo tinha algum desejo, eles clamavam, eles murmuravam, Moisés orava assim: o povo está querendo comer carne. Deus mandava carne, eles comiam até se fartar. E ao longo dessa jornada, que durou 40 anos no deserto, Deus ele foi se revelando, mas o povo só reclamava, só murmurava. E Deus foi fazendo o quê? Trazendo uma nova geração, reeducando aquele povo, né? Peregrinando no deserto, protegendo eles de dia com uma nuvem que os guiava, à noite uma coluna de fogo, protegia eles dos animais ferozes, protegia eles do frio do deserto e conduzia também quando Deus queria direcioná-los. Então veja que Deus ele cuida de todas as situações. Mas lá na frente o que acontece? Deus chama Moisés ao Monte Sinai, lá determina as leis para o povo. Enquanto Deus está dando as leis a Moisés, escrita por Deus, a Bíblia diz que o povo estava preocupado com outra coisa. E a preocupação deles qual era? Ter alguém que os guiasse, ter alguém que dirigisse os caminhos dele. E a Bíblia diz que daqui a pouco começou um alvoroço no arraial. Começou um barulho, né, muito grande. Estava tendo uma festa carnal lá no arraial. A Bíblia diz que eles fizeram um bezerro de ouro. Eles olharam para ele e disseram: esse é o nosso Deus, que nos conduziu até aqui, né? Com tudo que você fez, aquele povo ainda não reconhecia a soberania de Deus, não reconhecia quem era Deus. Então, eles construíram o bezerro de ouro, adoraram o bezerro de ouro, né? Foi feito por Arão, irmão de Moisés. Então, eles tinham vivo daí as lembranças das cenas do Egito. Eles tinham, no momento de crise, a segurança egípcia falava mais alto, né? Como Josué declara muito tempo depois, eles ainda tinham laços com a idolatria egípcia. E Josué dizia: minha casa se prende ao Senhor. Eles ainda tinham ali algum laço com aquela idolatria egípcia, com aquela idolatria do povo da terra de Canaã, né? Como facilmente eles se envolveram com a idolatria cananeia.
ideia, aquilo que a gente estava comentando na aula passada, que eles viviam aqueles ciclos, né? De estarem se curvando a outros deuses. Então, Israel, como nação, recebeu de Deus um código que regia suas vidas dentro do contexto moral, social e espiritual. Então, os costumes de Israel já estavam determinados, já estavam prescritos pela lei do Senhor. E esses costumes, esse regimento, esse código moral, social e espiritual, refletia no comportamento do povo de maneira geral, sendo um povo orientado tanto no aspecto ético como no estético. Então, aqui fala de doutrina e costume. Então, na ética, eles eram orientados pela lei, como proceder. Na estética, também, a lei tinha sua prescrição, tinha sua orientação. Então, por vezes, nós vamos ver na lei, Deus dizendo que o homem não deve vestir roupa de mulher, nem a mulher vestir a roupa do homem. Não tinha uma roupa específica para cada um. Então, nós vamos ver, por vezes, essas orientações vindo da parte de Deus para aquele povo. Então, o que Deus fez? Deus, que deu a lei escrita pela sua própria mão, pelo povo, ele quebrou aquelas tábuas da lei, e depois Moisés teve que cunhar novamente aquelas tábuas da lei, porque Deus, ele mandou Moisés fazer assim. Então, note que quando Moisés desce do monte, estava tendo uma festa, as pessoas estavam se prostituindo, e Deus ordena que aqueles que idolatravam, que aqueles que estavam participando de toda aquela carnalidade, aqueles que não quisessem ficar do lado do Senhor, fossem mortos. E aqueles que queriam servir a Deus sinceramente, iriam continuar pela trajetória do deserto. Então, esse é um pouco do Israel pós-Egito, esse período do deserto, da conquista da terra de Canaã, período dos juízes. Então, compreende um período bastante longo, período de tempo bastante longo. E esse povo ele não se firmava ao Deus verdadeiro. Então, nós vamos ver aí os costumes da vida de Israel na monarquia, ou os costumes da vida de Israel. O pastor Antônio Gilberto, ele relata com muita propriedade que Israel foi chamada por Deus, dentre as demais nações, para ser um povo diferente dos demais, e melhor em qualidade, e isso inclui os costumes. Então, veja que como é importante esta questão, que Deus escolhe este povo, Deus chama este povo, para este povo ser um povo diferente, para esse povo viver sobre um código de lei, um código de regras, que fariam Deus conhecido para as outras nações. E é interessante isso já lá na conquista da terra. Lembra que quando os moradores de Jericó ouviram falar que os israelitas estavam marchando para conquistar Jericó, ou para entrar na terra da promessa, eles ficaram apavorados, ficaram com medo, porque os milagres que Deus havia feito no deserto já tinham chegado, a notícia até a terra de Canaã. Os moradores de Jericó já sabiam que era o Deus de Israel. Então, este relacionamento, este conhecimento de quem é Deus para Israel, e a proteção de Deus, e aquilo que Deus faz para Israel, fazia as nações ficar com medo. Lembra lá, já no período ali dos juízes, quando os filhos de Eli levam a arca da aliança para a guerra contra os filisteus, os filisteus começam a ficar apavorados, começam a ficar com medo. E alguém lá no meio falou: não, peraí, mas não é bem assim não, nós estamos aqui para lutar, vamos lutar. E quando eles vão para a batalha, a Bíblia diz que Israel foi derrotado, porque eles estavam em um caminho pecaminoso muito grande. O templo do Senhor estava corrompido, o culto a Deus estava corrompido, tudo estava corrompido. E assim, Deus, que era o Deus que se identificava nessa nação, fazia com que os outros povos tivessem temor, tivessem medo do Deus de Israel. Mas quando eles estavam em desobediência a Deus, a Bíblia diz que
Deus retirava a sua bênção, a sua proteção, eles eram conquistados pelos demais povos. Irmãos, querem fazer alguma confissão? Tudo bem? Então diz aqui, Deus determina veementemente a seu povo que, ao ingressar na terra prometida, não poderiam contaminar com nenhuma das coisas das nações estabelecidas, que as nações estabelecidas realizavam. Quando diz, vós, pois, guardareis os meus estatutos e os meus preceitos, e nenhuma das abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Então, isso aqui está em Levítico 18, 26, e o vocábulo aqui, estatuto, segundo consta na apostila, consta na tradução Almeida, é o mesmo que costume. Então, a Bíblia diz que Deus deu para ele estatutos, e esses estatutos deveriam ser guardados. Esses costumes, conforme está dito na apostila, deveriam ser observados, deveriam ser obedecidos. Eles deveriam ter cuidado de não se corromper com o procedimento das nações da terra de Canaã e viver conforme os preceitos e os estatutos que Deus havia dado para ele. Então ele põe assim, que os costumes, no contexto, eram reprováveis e não eram adequados para o povo de Deus. Então, note que nos nossos dias também, a gente tem esta questão, né, de conflito, esta questão de tensão, que há algumas práticas que são praticadas pelo povo que não serve a Deus como servimos, que não professa a mesma fé que professamos, que essas práticas, elas não cabem na vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus. Isso são costumes que são aprendidos na sociedade, na casa paterna, são coisas que não devem constar na vida do homem e da mulher de Deus. Então, da mesma forma que Deus deu os estatutos, disse, olha, para vocês são esses estatutos, são esses os costumes, são essas as ordenanças que vocês vão obedecer, Deus também deu esses estatutos para a igreja. E ele diz, vocês não devem se amoldar àquilo que vocês estão vendo na terra de Canaã. A igreja, Paulo diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Porque a gente não deve ser moldado ao padrão do mundo, a gente tem que, com a nossa maneira de viver, com a nossa pregação do Evangelho, trazer esse impacto para o mundo, para a sociedade, não ao contrário. Então, muito bem. Então, Levítico 18, 3 e 4, deixa claro, não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis segundo os seus estatutos, nós já vimos que estatutos aqui são costumes. No versículo 30, do capítulo 18, da versão Almeida, da versão revisada, Almeida, revista revisada, a expressão abomináveis costumes, o que implica? O que implica essa prática de abomináveis costumes? Então veja que aqui ele está dizendo que Deus ordena para o povo, eles não andar conforme andavam lá no Egito, na terra que eles habitavam, eles não deveriam andar segundo os estatutos, e estatutos aqui abomináveis costumes do povo que estava na terra de Canaã. Então, o povo de Canaã tinha cultos aos seus deuses, como a Baal, Azera, Astarote, Moloque, que eram deuses cultuados naquela terra, que tinham práticas abomináveis, que tinham práticas terríveis diante de Deus. Então, Deus ele fala, vocês não devem proceder com costumes abomináveis que o povo da terra pratica. É aquele ponto que esses costumes, ele estavam nas práticas, nos seus usos,
nos seus trajes, na sua conduta e no seu comportamento social. Então, os costumes abomináveis do povo da terra de Canaã englobavam todo o sentido da sua vida de uma forma geral. Amém? Amém. No ano de 2000, eu tive uma aula com o pastor Antônio de Sim. ele comentou, inclusive, na minha memória, saudoso, né, que é o professor. Então, na capelania, eu tive uma aula com ele, depois que eu peguei na Itália. E ele me veio na mente, ele contou isso assim, que faz coisa, faz 20 anos já. Então são coisas que a gente sempre está revisitando, né? Então vamos aí, o próximo tópico fala de Israel e a sua identidade nacional. Então, Israel é uma nação que tem uma identidade. Então disse assim, na condição de povo adquirido por Deus, a partir do Sinai, seria implantada uma nova filosofia de vida, um novo status que faria um povo único na face da terra. Então, o código recebido no Sinai implantou novas regras que disciplinaria tanto a vida espiritual como a vida moral do povo de Deus. Vamos ler aí, Êxodo 19:5. Êxodo capítulo 19, versículo 5. Pode ler. Agora, pois, se atentamente ouvido da minha voz, e guardaram o meu pacto, então sereis a minha possessão, peculiar dentro de todo o povo, porque minha é toda a terra. Eu sei também. Sei, e vós sereis para mim, reino sacerdotais. A nação santa, são essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então veja que havia, diante do povo de Deus, uma filosofia de vida para eles viverem, um procedimento correto para eles viverem. E Deus está dando lei aqui, Deus está falando com Moisés sobre lei, e ele diz assim, agora se diligentemente ouvis a minha voz, e guardares o meu conserto, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, o que Deus está estabelecendo aqui é uma condição. O pacto de Deus com Israel era um pacto meramente condicional. Estava ligado à obediência, à prática dos preceitos, das leis que Deus havia dado ao seu povo. Então, este pacto, esta lei dada ao Senhor, que durou aí mais de 1.600 anos, este período da lei, trouxe para o povo uma maneira de como proceder, uma maneira de como governar os seus costumes, como governar as suas propriedades, a sua família, o seu estilo de vida. Era tudo regulado por esta lei do Senhor. Lembra que Israel tinha um compromisso diante de Deus de ser um povo diferente. Por conta disso, é que Deus lhe deu mandamentos, estatutos, preceitos e ordenanças, as quais definiam o perfil ético da nova nação. Então, Deus faz esta aliança com o povo de Israel baseado no quê? Baseado na fidelidade, ou na condição de que eles fossem obedientes àquilo que Deus estava determinando para eles, aquilo que Deus estava colocando para eles como uma norma de prática, uma norma de como deveriam viver a sua vida. Então, nós vemos aqui que Deus exigiu do seu povo, lá no Deuteronômio 18:19, está aqui na apostila, quando entrares na terra que o Senhor Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquele povo.
Então, eles tinham lá o seu procedimento, mas o povo de Deus tinha que ser diferente. Deus falou para você, a minha propriedade particular entre todos os povos, mas vocês têm que obedecer. Vocês têm que caminhar nos meus estatutos, nas minhas ordenanças, porque assim vocês serão prósperos, porque assim vocês serão abençoados. Então, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações. Olha a palavra pesada. Abominações que aquele povo praticava. Então, tais abominações, elas faziam com que Deus ficasse irado. Lembra que quando Deus falou com Moisés, ou seja, com Abraão, lá no Gênesis capítulo 15 ainda, ele diz que o povo, a descendência de Abraão, ficaria escravo por 400 anos, porque ainda a medida da taça dos moradores de Canaã não tinha se enchido. Ou seja, Deus estava vendo aquelas abominações, ele estava notando, e a taça da ira estava se enchendo. Quando transbordou, Deus tirou o povo de lá. Aí Deus é bem claro quando ele diz a Moisés: eu vou tirá-los de lá e vou fazê-los habitar na terra que manda leite e mel, a terra do cananeu, do Heveu, do Perezeu, do Jebuseu. Vou tirar esse povo todo de lá e vou dar essa terra em herança a Israel. Então veja o privilégio que Deus dava para esse povo. Mas eles tinham que ter essa condição de obediência aos preceitos do Senhor. Então, aqui ele coloca aqui a tradução da Bíblia Viva, fala que essas abominações daqueles povos são horríveis costumes, ou costumes horríveis. Imagina, irmãos, um pai, ele pegar um filho recém-nascido, ele sacrificar ao ídolo, ao Deus. Isso era parte do culto que faziam os cananeus. Isso era parte dos cultos, ou do culto que aprendeu Israel a fazer com os cananeus. E eles também faziam esses cultos. Deus, por diversas vezes, repreende a nação de Israel, principalmente no período lá da monarquia dos reis, quando o reino está dividido. E a Bíblia diz que os reis do reino do norte, nenhum deles foi temente ao Senhor. Eles fizeram pecar Israel, fizeram passar seus filhos pelo meio do fogo, eles idolatraram de forma estranha. E a Bíblia diz que por conta disso, o Senhor Deus puniu, nós vamos ver mais adiante. E eles prometeram para Deus, né? Isso no capítulo 8, 19, ele fala: aos todo o povo respondeu em uma voz, dizendo: tudo que o Senhor tem falado, faremos. Mas fizeram toda a vontade. Isso mesmo. Então, tudo que o Senhor tem falado, nós vamos fazer, pessoal, que eles não fizeram. Só falar. É como aquele povo que Jesus relembrou as palavras do profeta Isaías, quando ele olha para o povo e diz: esse povo maligno que me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, essa é uma palavra bastante pesada também, que o Senhor Jesus ele fala para a nação de Israel, porque ele quer honrar Deus com coisas exteriores, né? Quer honrar Deus com coisas externas. Lembra do profeta quando ele diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes? Porque rasgar a veste era uma atitude que faz parte do costume do povo de Israel, né? Quando eles estavam em extrema dificuldade, eles queriam pedir a misericórdia de Deus, eles rasgavam as suas vestes. Quando eles queriam ser perdoados por Deus, eles rasgavam as suas vestes, né? Então, eles estavam fazendo uma atitude exterior, né, que era parte de uma liturgia, né? E quando teve seu início, tinha o seu significado, tinha o seu simbolismo. Mas o tempo foi passando e aquilo se tornou só algo exterior, não mostrava aquilo que estava dentro do coração da pessoa. Então, às vezes, a pessoa rasgava as vestes, todo mundo via lá, você arrependeu, o coração do cara era mau. O coração da pessoa ainda estava inclinado. Isso até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje.
Então, aparências externas. O coração não é rasgado, mas as vestes é. Os lábios louvam, mas o coração está longe. Então, Deus ele se preocupa muito com aquilo que vem de dentro, com aquilo que vem do interior. Isso, vai acontecer com Davi. O coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Lembra das palavras de Jesus, quando ele diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio? Então, se o meu coração está cheio de coisas boas, eu vou falar coisas boas. Mas se não, eu posso até tentar aparentar que eu sou uma pessoa boa, que eu falo coisas boas, mas em algum momento, aquilo que o meu coração está cheio vai sair para fora. As pessoas vão conhecer pelo fruto, né? Então, veja, próximo tópico aí fala sobre riscos do comprometimento. Então, a história da Bíblia relata que a nação de Israel tornou-se vulnerável às influências das nações que o cercavam. Quando resolveu ser como as demais nações, 1 Samuel 8:20, a gente pode ler esse versículo, ele diz assim: nós seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Então veja, isso aqui foi uma palavra que expressava o desejo do povo de Israel quando eles quiseram ter um rei, né? Quando eles quiseram ter um rei, eles falaram essas palavras para Samuel: olha, nós queremos ser igual às outras nações. Eles não têm rei? Nós não tem rei. O nosso rei nos julgará. Ele sairá diante de nós e ele vai guiar as nossas guerras. Ou seja, o que o povo estava fazendo era rejeitar uma forma de governo para abraçar outra forma de governo. Então veja, eles estavam rejeitando um governo teocrático, que era o governo de Deus, a condução de Deus sobre o povo, que até aqui na história tinha sido conduzido dessa forma. Então estava rejeitando o governo de Deus para ser governado por um rei humano. Então as palavras dele deixam claro: nós queremos ser quase as nações, nós queremos que o nosso rei ele nos julgue, ele determine como nós vamos viver, e ele que vai ir adiante de nós, e ele que vai guerrear as nossas guerras. Ou seja, o que muitas pessoas estão querendo fazer hoje em dia é a mesma coisa. Eles não querem mais um compromisso com Deus, porque compromisso demanda responsabilidade. Aquele que se compromete tem que se responsabilizar pelo seu compromisso. Então veja que isso aqui é bastante importante para a vida do povo, para o comportamento. Então, eles se comprometeram com Deus de forma, se comprometeram com o rei de forma moral, de forma ética e de forma estética. Então, é preciso tomar-se todo o cuidado para que esse comprometimento que se faz não seja um comprometimento que não vai ter o agrado de Deus sobre ele. Quando o Deus ele havia determinado as leis, eu já tinha em mente que lá na frente o povo ia ser governado por um rei. Né? Tanto é que se a gente lê os livros do Pentateuco, Deuteronômio, livro de Êxodo, livro de Levítico, nós vamos ver que lá tem prescrição de como o rei deveria proceder. Mas como o rei, se eles eram um povo que estava recém-saído desse caminho? Então, o que isso faz entender? É que Deus já tinha lá na frente um projeto naquela nação ter um rei, de ser governada por um rei. No entanto, eles quiseram precipitar o processo. Então, nós queremos ser igual às outras nações. Então, aí já mistura. Todas as nações têm rei, nós queremos ter o nosso rei. Então, Saul, ele foi um rei escolhido por Deus. Deus escolheu Saul. Deus ungiu Saul. Saul profetizou, né? Mas só que foi um rei escolhido por Deus segundo a vontade do povo. Qual que era a vontade do povo? Nós queremos ter um rei igual às outras nações.
Nós queremos ter um rei que nos governe. Então, nesse quesito, o povo estava comprometido com a sua moral, com a sua ética, com a sua estética. Então, veja, o segundo livro de Reis 17 ali, segundo livro dos Reis, 17:8, está dito assim: e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. Então, eles andaram nos estatutos das nações. E esses reis, eles tinham costumes que faziam o povo também pecar diante do Senhor. Lembra que essa responsabilidade, ela estava muito no ombro dos reis. Quando o rei era mau, o povo era destruído, o povo sofria abundância, o povo não prosperava, as coisas não davam certo, porque o rei era mau, servia outros deuses, e o povo não tinha como prosperar dessa forma. Mas quando o rei era bom, Deus dava prosperidade, Deus dava paz, Deus dava tranquilidade para o povo, porque o rei estava andando nos caminhos do Senhor. Mas por vezes o povo é punido porque a idolatria começava lá no palácio, lá na casa do rei, e Deus ficava irado contra essas atitudes. Ainda temos aí o segundo livro de Reis, 17, versículo 9, e o 10, o 11, o 12, diz assim: e os filhos de Israel fizeram secretamente, olha, secretamente, coisas que não eram retas contra o Senhor, o seu Deus. Edificaram altares em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. Levantaram estátuas, imagens de ossos, e todos os altos outeiros debaixo de todas as árvores verdes. Olha o tanto de idolatria. E eles queimaram incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis essas coisas. Então veja que tudo que Deus colocava diante deles, eles faziam o contrário. Secretamente. Será que isso revela muitas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje? Quantas coisas secretamente as pessoas estão fazendo em governo e que traz a ira de Deus, faz as pessoas não prosperarem. Muito bem. Os irmãos entenderam até aqui? Tudo bem? Bora lá, continuar. Então nós temos aí o próximo tópico que vai falar das razões para a resistência da tradição judaica ao Evangelho. Lembra que quando o Evangelho começa a ser pregado, há uma resistência do povo judeu? Aí chegam as pessoas e começam a não querer ouvir o Evangelho, e quando ouviam, as pessoas ficavam iradas. Porque o Evangelho é justamente isso. O Evangelho é confronto. O Evangelho é um chamado a uma transformação, uma mudança de vida. Então, nós temos aí que os Evangelhos apresentam um confronto entre o ensino de Jesus e o ensino dos escribas e dos fariseus. Então, Jesus ele não podia suportar aquele ensino hipócrita que tinha os fariseus. Né? Eles ensinavam uma coisa, mas não viviam aquilo que ensinavam. Então, isso trouxe um choque muito grande entre o Evangelho de Cristo e o ensino dos escribas e fariseus. Então ele fala que tinha um choque entre os escribas e os fariseus e que o objetivo dos opositores era a conservação das suas tradições. Para melhor compreensão é necessário entender o plano de fundo histórico. Então, os opositores de Jesus, os escribas e os fariseus, o que eles tinham em mente? Eles queriam preservar as suas tradições. Eles estavam preocupados com as suas tradições.
Então, quando o Evangelho de Cristo ele começa a ser propagado, eles não queriam abrir mão deste Evangelho. Eles não queriam abrir mão, ou seja, dos seus ensinamentos. Né? Eles olhavam para Jesus e não via o Filho de Deus. Eles olhavam para Jesus e muitas vezes eles ficavam com inveja de Jesus. Porque Jesus não precisava fazer esforço, ele atraía a multidão pela sua simplicidade, pela profundidade dos seus ensinos, pelos milagres que ele realizava, pelas pregações inflamadas que ele fazia. Então as pessoas eram atraídas a isso. E esses escribas e fariseus, eles tinham ali aquele monopólio, né, da atenção do povo, né, de ocupar um lugar de destaque na sociedade. Mas nós vamos perceber que vai haver esse confronto. Então, o período, a influência do período interbíblico. Período interbíblico, os irmãos sabem o que é, né? O Antigo Testamento com o Novo, né? Isso, é o período entre o Antigo e o Novo Testamento, 400 anos ali entre o Antigo e o Novo Testamento, é conhecido como silêncio profético. Deus não levantou nenhum profeta para falar com a nação nesse período aí de 400 anos. Oi? Um castigo grande, hein? Castigo grande. Deus silenciou. Deus não falou com o povo. Então o povo ficou ali sem ouvir a voz de Deus. No entanto, é um período que tem uma história, uma influência muito grande dos acontecimentos que vão ocorrer lá no Novo Testamento. Então, 400 anos que separam o Antigo e o Novo Testamento, apesar do silêncio divino, a história seguiu o seu curso normal. Conforme as profecias de Daniel, neste período, após o retorno de Israel do cativeiro, a nação passou por profundas mudanças no seu contexto político, religioso. Então, nós vemos aí que houve o domínio dos gregos, e antes dos gregos, houve aí o domínio dos babilônicos, né? Os babilônicos tiveram um vasto império que conquistou muitas partes, inclusive o povo judeu. O povo foi levado para o cativeiro da Babilônia, e lá na Babilônia eles passaram 70 anos cativos. 70 anos Deus tratando deste povo. Mas Jeremias já profetizava antes do cativeiro. O cativeiro vai vir, o povo do norte vai destruir essa cidade, eles vão levar daqui muitos cativos, mas o período do cativeiro vai ser 70 anos. Daniel profetizava, Jeremias profetizava dessa forma. E a Bíblia diz que passados os 70 anos, para que se cumprisse as palavras do profeta Jeremias, né, o rei Dário, ele faz com que o povo comece a regressar para a sua terra. Ele permite que este povo que passou lá, esse período de 70 anos cativo, ele pudesse regressar novamente para a terra de Canaã. E aí, nesse período, nós vamos ver aí o período histórico dos livros de Esdras, Neemias, um pouco do livro de Esther, a preservação do povo nesse período de cativeiro. Então, antes do domínio grego, tem o domínio dos babilônicos. Depois dos babilônicos vieram os medos e os persas. Depois dos medos e os persas vieram os gregos. E depois dos gregos vieram os romanos. Então isso aqui entra um pouco dentro do pano de fundo escatológico, né? As 70 semanas de Daniel se inicia quando sai o edito do rei para que o povo pudesse voltar para a terra de Canaã. Saiu o edito, parece que 430 antes de Cristo, ele começa a contar as 70 semanas de Daniel. E a partir dali, Daniel diz: 70 semanas estão determinadas sobre o meu povo. Então, nesse período das 70 semanas,
tem um objetivo específico, não é aula de escatologia, mas para entender aqui este período interbíblico, a gente tem que entender essa questão aqui escatológica, né, que é o capítulo 2 do profeta Daniel. Tem aqui a estátua, né? Vou dar uma estátua aqui, ó. Vou dar uma cabeça aqui, um pescoço. Só a estátua meia boca aqui, viu? Isso é mais que isso pela cabeça. Ah, É mais que isso pela cabeça. Vou fazer uma estátua aqui meio mais ou menos, porque aqui na estátua era no sonho de Daniel, o sonho do rei Nabucodonosor, sonho do rei. Daniel 2. Ele teve um sonho, acordou no outro dia, não lembrava do sonho, e disse: pronto, quero saber qual que é o significado. Mas qual é o sonho? Não lembro. Se vira, você tem que saber o sonho e tem que saber o significado. Então, no sonho, Daniel, quando ele está orando, ele vê aqui, ó, essa cabeça aqui era de ouro. Ouro. O peito e os braços eram de prata. Prata. O ventre aqui era de bronze. E as pernas eram de barro ou de ferro. E os pés eram de barro e ferro. Mas a estátua mais bonitinha, né? Então veja que esse foi o sonho que o rei teve, ele não lembrava. Daniel foi orar e Deus mostrou essa estátua para ele. Né? Aí, quando Daniel está explicando para o rei, ele diz: rei, no meu sonho eu vi uma estátua, ela era assim. Ele falou: mas o que isso significa? A cabeça de ouro é o seu rei, Babilônia. Esse é o seu reino. É um reino forte, é um reino poderoso, é um reino muito rico, mas ele vai ter fim. Porque depois que passar o teu reino, vai vir um outro reino, que ele vai conquistar o seu reino e ele vai dominar o mundo. Aí foi a aliança entre os medos e os persas aqui, ó. Medos e persas. Medos e persas. Quando ele continuou explicando para o rei, ele falou: olha, eu vi aqui o ventre. O ventre aqui era de bronze. E bronze representa o Império Grego. O Império do Ferro aqui é o Império Romano. E o barro misturado com o ferro é o Império Romano restaurado. Restaurado. Que vai acontecer na grande tribulação. Então veja que dentro desse período aqui, eles estão cativeiros na Babilônia. Só que daí eles permanecem em cativeiro quando os medos tomam o reino da Babilônia. Eles permanecem cativos aqui. É o rei Dário, que é o rei persa, que ele determina, que ele assina o edito para que esse povo que estava aqui, lá nos domínios do Império Medo-Persa, eles pudessem voltar para a terra de Canaã e eles começam a regressar. Então, nesse regresso deles, nesse inteirinho de tempo, eles voltam para a sua terra, mas aí quem assume o protagonismo da história do mundo é o Império Grego. O Império Grego com Alexandre, que num rápido período de tempo ele conquista
todas as conquistas que os Medo-Persas haviam conquistado. Mas aí Alexandre, conhecido como Alexandre o Grande, ele, com apenas 33 anos de idade, ele veio falecer. Então, Alexandre, ele reinou, ele esteve à frente do reino do Império Grego, assumiu o reino do seu pai Felipe, e aí ele começou a conquistar os povos, a conquistar os impérios. Está aí no mapa que eu mandei para os irmãos aí, sobre o domínio de cada império, lá no grupo aí do CFO, os irmãos vão perceber que aí um império vai conquistando o outro, né? Então, lá no capítulo 8 de Daniel, é muito importante o livro de Daniel, que aqui ele vai ver, Daniel vai ver aqui o leão de ouro, que representa o Império Babilônico. Aqui ele vai ver um urso, que representa o Império Medo-Persa. Aqui ele vai ver um leopardo com asas. Esse leopardo com asas, ele representa a rapidez, né? O leopardo é rápido, né? E com asas representa a rapidez que o Império Grego ele conquistou um vasto império, porque todos os outros impérios levou muito tempo para eles se consolidarem, para eles se tornarem um grande império. Já o Império Grego não foi rápido. Então, num período de 10 anos, Alexandre conseguiu conquistar todo o império que dominava Babilônia, os Médios e os Persas, no período de 10 anos. Então, pensa que general que era Alexandre. Então, a partir daqui, a partir da conquista do Império Medo-Persa, os gregos começaram a espalhar. Lembra que eu comentei com os irmãos sobre a plenitude dos tempos? Que era o momento em que tudo estava preparado. Eu falei para os irmãos que a cultura que imperava no mundo naquela época era a cultura grega. E essa cultura grega, ela fazia com que as pessoas tivessem uma língua que pudesse se comunicar com todas as outras pessoas. Então, os gregos, eles espalharam a sua língua, eles espalharam a sua arte, eles espalharam a sua arquitetura por todas as regiões do império, dos impérios que eles dominavam. Mas Alexandre veio a morrer, o seu reino foi dividido aí, está aí no mapa, que eu mandei para os irmãos, aí no grupo do CFO, o seu reino foi dividido entre os seus 4 generais, né? E esses generais, eles começaram a reinar, só que o reino deles também durou um pouco tempo, porque logo em seguida, né, vieram os romanos, e os romanos começaram a conquistar, e eles dominaram tudo. Então eles reinaram sobre um vasto império. Então, esse sonho aqui, que teve o rei, era um sonho profético. Vendo que Deus, mesmo a pessoas ímpias, Deus pode mostrar coisas proféticas. Então, Daniel viu isso aqui, começou a explicar. Aqui, no Império Romano, Daniel viu capítulo 7 e 8, uma besta. Uma besta. E essa besta representava o Império Romano, com a força do seu exército, conquistava todas as partes por onde eles chegavam. E aí, lá no barro misturado com ferro, é o Império do Anticristo. Né? É a besta que subiu do mar, em Apocalipse, capítulo 13. Então, o Anticristo ele vai reinar durante um período mais curto de todos os impérios, né? Mas ele vai dominar também, vai conquistar as pessoas do mundo, até os judeus serão conquistados pelo Anticristo. Então, o que é importante a gente estar vendo aí, que nesse período interbíblico, quem estava dominando a cena eram os gregos, né? Os gregos estavam dominando. Só que também, nesse período de tempo, os gregos foram derrotados pelos romanos. Após a morte de Alexandre, os gregos foram derrotados também pelos romanos.
né, os coronéis, os capitães, que era Cassandro, Lisímaco, qual era o nome do outro? Vou ter aqui. Seleucida. Então veja, que o reino de Cassandro, ele pegava parte da Mesopotâmia e a maior parte da Grécia e parte da Trácia. Então, no reino de Lisímaco, incluía a Lídia e a Jônia e a Frígia e outras partes da atual Turquia. No reino de Seleuco, incluía partes de onde é o Irã, o atual Irã, o Iraque e a Síria, e partes da Ásia Central. E aí o quarto general, que era Ptolomeu, incluía Egito e as regiões ali próximas ao Egito. Então, cada um desses generais de Alexandre, eles ficaram responsáveis por uma parte. Veja a primeira face do Império. O Império era tão grande que teve que dividir para 4 generais e ainda ficava cada um com uma parte muito grande de domínio, né? Então, aí passando algum tempo, esses reinos, eles foram se desfazendo, né? E aqui coloca na apostila que os 2 mais importantes que serão tratados aqui na história bíblica é o de Seleuco, né, no domínio da Síria, e Ptolomeu, que comandava o Egito, os quais passaram a disputar o domínio sobre a Palestina. Então, Seleuco e Ptolomeu, eles queriam conquistar o controle da Palestina no período em questão. Entre tantos fatos aconteceram abaixo. Foram os judeus dispersos novamente. Então, por causa dessa luta, dessa guerra pelo controle ali da região, os judeus eles foram dispersos de novo. Tiveram que ir cada um para um canto, porque eles estavam tentando conquistar aquela região toda novamente. O Seleuco e o Ptolomeu. Muito bem. Aí eles tiveram um avanço cultural, fundado no centro religioso de Alexandria, para o grego antigo, do Antigo Testamento. Então, aqui, quando eles foram dispersos, muitos judeus foram para essa região de Alexandria, no Egito, que era um centro cultural, né? A biblioteca de Alexandria era uma das bibliotecas mais famosas do mundo que tinha, contendo lá não sei quantos mil livros, pergaminhos, né? Tem um número aí que estimam os estudiosos, os historiadores, mas eu não me lembro agora. Isso era muito livro. Então, o centro cultural muito grande. Então, foi lá em Alexandria, no Egito, que eles traduziram, lembra que eles falam um pouco das traduções bíblicas? Eles traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. Lembra que eu falei que a língua, que era corrente agora por causa do domínio grego, era o grego que era falado pelo povo, o grego koiné? Então, eles traduziram as traduções do Antigo Testamento, que eram tudo em hebraico, eles traduziram para o grego, para que as pessoas tivessem acesso a essa tradução. Isso ocorreu lá em Alexandria, no Egito. Entre 1775, ou seja, 175 e 64, Antíoco Epifânio empreende uma perseguição contra os judeus, com o propósito de exterminá-los. Então, o que ele fez? Ele profanou o templo de Jerusalém. Ele procurou destruir todos os manuscritos das Sagradas Escrituras. Então, diz os estudiosos que ele chegou lá no templo de Jerusalém e ele sacrificou um porco. Né? E o porco para os judeus é um animal abominável. É um animal imundo. Então, para profanar o templo que eles foram lá, ele foi lá e sacrificou um porco, colocou imagens de deuses da idolatria dentro do templo de Jerusalém. Para quê? Para fazer o povo ficar sem esperança, fazer o povo voltar aquele pensamento novamente de escravo, de pessoas sem valor, que o nosso Deus não está vendo, o que está acontecendo.
Então, isso trazia esse imaginário na mente do povo que o seu Deus estava sendo derrotado, porque o templo para eles era um local de veneração. O templo era um local importante no seu culto a Deus. Muito bem. Então, vamos ver aí próximo tópico, que houve a revolta dos Macabeus. Né? Não sei se os irmãos já leram lá na Bíblia Católica sobre os Macabeus. Então, aqueles 7 livros a mais que tem na Bíblia Católica, eles não têm valor doutrinário para nós, mas ele tem um valor histórico. Eles contam a história desse período interno. Aqueles livros apócrifos que ali estão, eles surgiram nesse período interno. Né? Então, eles têm, principalmente, Judite, primeiro e segundo Macabeus, são livros que eles contam um pouco da história desse período. Então, os Macabeus, diante desta profanação do templo que fez o Antigo Epifânio, eles se revoltaram. E aí começaram a reunir pessoas para lutar com eles, a fim de que eles pudessem expulsar aquelas pessoas dos seus domínios. Né? Então, houve esse período aí dessa revolta dos Macabeus. Avançando aí para o domínio dos romanos, já disse para os irmãos aqui, se tem um pouco do sonho aí do rei Nabucodonosor. Então, os judeus lutavam com a Síria e o Egito para obter a sua independência. Então, Seleu e Ptolomeu guerreavam para obter o controle da Palestina, mas eles estavam lutando para ter paz. Né? Então, com a morte de Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, o Império Romano passou a se projetar em 202 a.C., dominando a Palestina por completo em 63 a.C. Então, por volta do ano 63, o Império Romano já era um grande império, e aí quase 140 anos antes já estava se projetando, né, como uma força, como um povo que conquistaria outros povos, né, obteve a conquista da Palestina no ano 63 depois de Cristo. Isso levou o povo a outras mudanças. Né? Se lá no período do Império Grego, os gregos eles conseguiram dominar de forma muito hábil, né, a cultura dos povos, implantar a sua cultura, implantar a sua filosofia, implantar suas mentes pensadoras, a sua arquitetura, né? Então, os romanos eles conseguiram impor pela força os cultos aos seus deuses. E lá na frente nós vamos perceber que os próprios imperadores se autoproclamavam deuses em cada cidade onde se estendia sua conquista. Eles queriam que tivesse um templo para cultuar ao imperador. Então, o regime político-religioso ele foi transformado neste período, que ainda estamos no final aí do período interbíblico. Então, ele diz assim, que depois do domínio do Império Grego, o mundo não seria mais o mesmo no tocante à arte, à filosofia e à literatura. O livro de Malaquias descreve a agonia política religiosa da nação de Israel. Após veio os 400 anos de silêncio, como vimos, este período foi marcado por notórias transformações na civilização, pois os braços fortes dos conquistadores influenciavam o ambiente e as suas condições geográficas, econômicas e sociais da época relacionada com a vida dos judeus. As mudanças neste período foram tão profundas com a falência do sistema monárquico, ou seja, não tinha mais reis na época. A organização geográfica das 10 tribos desapareceu, então aquela
aquela divisão das 10 tribos de Israel, das 12 tribos de Israel, não existia mais aquela divisão geográfica da terra, quando eles conquistaram a terra, né? Então, a luta para reiniciar, prosseguir e manter as suas tradições cívico-religiosas. O cativeiro babilônico colocou um marco no povo de Deus, distinguindo os velhos judeus dos novos judeus. O velho judeu era de espírito pessimista, vencido e sem esperança nas promessas divinas. O novo judeu era despertado, era transformado e liberto de influências idólatras. Então veja que aqui o próprio cativeiro babilônico ele já começou a trazer essas transformações. Enquanto o judeu antigo, lembra que lá no livro do profeta Ageu, o Senhor fala por intermédio do profeta, né? Quantos de vós viram esta casa na sua primeira glória, né? Quantos de vocês souberam da glória que houve nesta casa, né? Porque o povo tinha o quê? Ele tinha a memória ligada no passado, no tempo de Salomão, com a glória que foi derramada naquele tempo. Mas agora, ele diz, vocês viram essa casa na sua primeira glória. E essa casa, ela não é em nada comparada com a glória daquela casa. Mas Deus, para animar o povo, o que ele diz? Mas a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Né? Então, isso era o quê? Era uma maneira de Deus estar dando esperança para este povo que estava voltando do cativeiro. De mostrar para este povo que Deus ainda tinha um propósito com a vida deles, né? E aí eles são animados pelo profeta para que eles possam fazer o quê? Se levantar e construir o templo. Lembra que eles estavam tudo parados? E Deus disse, vocês recebem o salário e parece que é um saco furado, não consigo sair tudo por baixo, e vocês recebem, não dá para se manter, vocês plantam, mas não colhem. Vocês se agasalham, mas continuam passando frio. Vocês comem, mas o alimento não sustenta. Então o negócio estava tudo virado de perna para o ar. Deus disse, não, vocês têm que se levantar e a minha casa não pode ficar deserta. A minha casa não pode ficar da maneira que está. Vocês têm que ir lá, reconstruir, vão lá na mata, vão lá cortar lenha, né? Venham, tragam e edifiquem. Por quê? Porque era um povo pessimista. Mas esse novo judeu que estava surgindo, esse novo judeu que passou o cativeiro, passou o período interbíblico, né? Eles começaram a ter uma perspectiva diferente. Então diz que ele era alguém desperto, era alguém transformado e, sobretudo, algo que era a intenção de Deus com os cativeiros, com as punições do aquele povo. Eles estavam livres da idolatria, né? Estavam livres de influências idólatras. Então, no Novo Testamento, apresenta um perfil dos judeus, isto é, excessivamente nacionalista, aferrado às tradições e extremamente zeloso, e atingindo as raias do fanatismo, pois a helenização, lembra o que é a helenização? Helenização é o quê? Helenização é a cultura grega sendo implantada em todo o mundo. Chama-se helenização. Os povos helênicos, quando eles conquistaram, eles espalharam a sua cultura. Então, a cultura grega espalhada pelo mundo havia deixado influências prevalecentes quanto à linguagem, quanto à arte, quanto ao costume, à filosofia e à literatura. Então, esse domínio grego pelo mundo, ele trouxe um impacto, né? Ele trouxe um impacto para todas as civilizações, para os lugares onde eles conquistaram,
eles trouxeram uma profunda transformação na sua cultura, que diz respeito às artes, à literatura, que diz respeito à economia. Então, tudo isso foram alterado pela maneira de pensar, pela cosmovisão dos gregos, né? E a Palestina, que foi um lugar dominado pelos gregos, não ficou distante dessa influência, né? Então, nós vemos aí que o judeu do Novo Testamento ele é alguém extremamente nacionalista, ele é muito ligado com as tradições, ele é zeloso em extremo com as tradições. A gente já citou alguns exemplos lá da tradição dos ancianos, né? A gente citou alguns exemplos do formalismo nas refeições, de ter que lavar as mãos e as práticas, e depois os irmãos tiveram curiosidade, pesquisam como que era esse higienizar as mãos que os fariseus faziam, né? Antes tinham que lavar as mãos assim de forma, com as palmas para cima, aí lavava a mão, depois tinha que lavar a mão de novo com as palmas para baixo, para se descontaminar de toda a impureza, né? Nos dias de hoje, a pessoa vai dizer que não é igual os fariseus, porque tem que lavar as mãos de tanto jeito. Tinha a prática de tirar sapato, de chegar na casa, eu era meu visitante, se eu chegava aqui em casa, usava uma sandalinha igual que o senhor está usando aí, né? Não tinha sapato, praticamente, quem usava sapato era rico. Escravo andava descalço. Pessoa que tinha assim, uma condiçãozinha mais ou menos, tinha uma sandalinha de couro. Então, quando eu chegava, quando chegava na casa do companheiro, na casa do convidado, na casa do anfitrião, era prático lavar os pés, por causa da poeira, né? Tirar o sapato, se higienizar. Então, muito bem. Então, temos aí a implantação das sinagogas, né? Isso aí é algo também importante na civilização, a transformação que teve. E ele coloca que o cativeiro babilônico trouxe benefícios positivos para a nação de Israel, bem como negativos. Neste período, acentuou-se o exclusivismo, isto é, que Deus era somente deles. Então, veja que nesse período do cativeiro, o povo de Israel ficou com essa impressão de um Deus, apenas um Deus pessoal, um Deus só para eles, né? As outras, isso é uma percepção também de outros povos. Os povos antigos não tinham essa percepção. Esse aqui é o Deus dos cananeus, esse aqui é o Deus dos egípcios, né? Então eles tinham essa apropriação desses deuses para ser o seu Deus. Então Israel, ao longo do período do cativeiro, eles começaram a ter este pensamento também de que o Deus de Israel era só o Deus de Israel, não era o Deus de todos os povos, né? Aí não há rivalidade. Isso, então isso aí gerou este sentimento de exclusividade, né? Então arrastou os judeus para um orgulho degenerado, ocorrendo assim num cisma entre judeus e samaritanos, em 3 básicos aspectos. Então veja como é importante isso aqui para a gente entender aquela questão que havia lá em Mateus, em João capítulo 4, a rivalidade dos samaritanos e os judeus que não se comunicavam. Então, isso muito passava pelo fato de que os judeus achavam, e os judeus, aqui me referindo, aquelas pessoas pertencentes à tribo de Judá, o reino do norte, o reino do sul, melhor dizendo, onde as tribos foram divididas, ficou 10 tribos com Jeroboão I, que assumiu o reino das 10 tribos, ficou chamado Reino do Norte, Reino de Israel também. E o Reino do Sul ficou sendo chamado Reino de Judá, e ficou apenas 2 tribos no Reino do Sul. Então, ficou a tribo de Judá e ficou a tribo de Benjamim. Essas 2 tribos ficaram representando o Reino do Sul. E o Reino do Sul ficou sendo reinado por Roboão, que era filho de Salomão, né? Então, houve essa divisão. Então, no cativeiro babilônico, só quem foi o babilônico foi o povo do Reino do Sul, do Reino de Judá.
O reino do norte também foi levado para o cativeiro, mas o cativeiro que o reino do norte foi levado foi o cativeiro da Assíria. Então, na Bíblia tem Síria e tem Assíria. Então, os assírios, eles vieram até Samaria e eles deportaram para Samaria, por quê? Porque o rei em Samaria havia feito um acordo com o rei lá da Assíria e ele pagava tributo. No segundo livro dos Reis, capítulo 17, fala que ele dava presentes para o rei da Síria. Mas aí o rei de Israel, ele fez uma aliança com o Egito e eles falaram, não, a partir de agora não vou pagar mais tributo, não vou dar mais presente para esse rei, não. Então eles confiou na aliança que ele fez com o Egito. E aí, em decorrência disso, o que aconteceu? O rei da Síria veio até Samaria, cercou ela por 3 meses, por 3 anos, não me falha a memória. Não sei se foi, não lembro agora se foi 3 anos, 3 meses, está no segundo livro dos Reis, capítulo 17. E aí, depois desse cerco, ele conquistou Samaria, ele conquistou o reino do norte, que a capital era Samaria, né? E aí, quando ele conquistou, ele levou todo esse povo para o cativeiro, lá na Síria. E o que eles fizeram para a terra não ficar deserta? Leia comigo o segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 24. Segundo dos Reis, 17 e 24. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Avá, e de Amate, e de Serfavaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. Então veja que aí, o rei da Síria, ele trouxe essa gente, 5 nações diferentes: Babel, Cuta, Ava, Amate e Sefarvim. Essas 5 nações ele fez habitar no lugar do povo da terra. Então era como se o Zé Carlos, era como se alguém de outro país viesse aqui buscar a bandeira dos Estados Unidos, aí, os Estados Unidos ele viesse aqui no Brasil, ele tirasse todo mundo aqui do estado de São Paulo e aqui ele fizesse habitar pessoas lá da China, da Índia, no lugar do povo natural, né? Só que quando ele levou esse povo para a Síria, ele não levou todo mundo. Então, algumas pessoas ficaram, algumas pessoas perdidas pelo mundo, pelo mar, entendeu? Algumas pessoas que se esconderam, alguém ficou. Então, quando eles trouxeram este povo aqui para morar em Samaria, com o passar do tempo, o que foi acontecendo? O povo que ficou na terra, Samaria, eles começaram a se misturar com este povo. Então, começaram a fazer casamento, começaram a constituir famílias, né? O próprio povo, quando voltou de lá, esse povo já estava na terra e continuava. Então, eles se misturaram. Então, por que os judeus não se comunicavam com os samaritanos? Porque os judeus, ele se dizia uma raça pura. Eles não se misturaram com outros povos. Eles foram para o cativeiro, mas não tiveram as suas tradições, né? Eles casavam-se com judeus, casavam com babilônios. Então, a importância em saber por que os judeus samaritanos não se comunicavam lá em João capítulo 4, é porque os samaritanos eram um povo misto, né? Era um povo que se misturou com o povo dessas 5 nações aqui. Então, para os judeus, eles já não eram um povo puro, né? Os samaritanos
era, em segundo lugar, um povo idólatra. Eles misturaram. Eles temiam, foi assim. Eles chegaram lá sem temer a Deus, o povo dessas 5 nações. E eles começaram a implantar o culto aos seus deuses. O que é que Deus fez? A Bíblia diz, hoje eu não leio, capítulo 21, 17, isso. Lê todo o capítulo 17, então Deus mandava o quê? Um leão. O leão começou a comer as pessoas. Aí eles chegaram para o rei da Síria e falaram: olha, a gente está querendo implantar o nosso culto a Deus aqui, mas o Deus da terra, a gente não conhece ele veio os leões e comeu a gente. Então o que eles fizeram? Eles começaram a apresentar o temor a Deus, mas lá nas suas casas, lá nos lugares onde tinham os centros de idolatria, eles também idolatravam, entendeu? Cultuavam os seus deuses. Então virou um culto misto, um culto bastante misturado. Então os judeus estavam preocupados em cultuar somente ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. Eles não queriam comunhão com os samaritanos. Então, por isso que os judeus e samaritanos não se comunicavam. Para os judeus, a capital da nação era Jerusalém, só que para os samaritanos era Samaria, né? Os samaritanos vão representar todas as 10 tribos do reino do norte, né? Então, para os samaritanos era Samaria. Lembra o questionamento da mulher samaritana? Mas onde é o lugar que a gente vai cultuar a Deus? Onde é o lugar que Deus recebe o culto? Onde é o lugar que nós vamos servir a Deus? Meus antepassados dizem que é aqui em Samaria. Só que os judeus dizem que é lá em Jerusalém. E aí, como vai ficar isso aí? Então, quando Jeroboão I ele começa a reinar sobre as 10 tribos, o que ele fez? Ele, com medo do povo lá em Jerusalém, e não querer fazer parte mais do seu reino, ele colocou um bezerro de ouro em Dan e outro em Samaria. O cara era esperto. Então, o cara que estava aqui, ó, Dan, ela lá em cima. Samaria era na divisa entre o reino do norte e o reino do sul. Então, quem estava aqui no meio, ele podia ir para Dan, ou ele podia vir até Samaria para cultuar. Ele falava assim: não, se esse povo for a Jerusalém, vai chegar um momento que ele vai abandonar aqui o nosso reino e vai ir para o reino do sul. Né? Então, havia essa rivalidade, havia essa rixa. Então, o reino do norte e o reino do sul. Então, os reis do reino do norte, nenhum foi temente a Deus. Foi tudo rei perverso. Foi tudo rei mau. Então, olha a identificação. Lembra do bezerro de ouro lá no mesmo? Então, eles estavam voltando novamente a esse culto idólatra que Deus colocou como algo abominável. As suas práticas se tornaram práticas abomináveis. Por isso que os judeus e samaritanos não se comunicavam. Deu para compreender aí? E aí? Como apareceu? Fala alguma coisa aí. Vamos aprender. Hã? Aprendendo. Muito bem. Glória a Deus. Então, veja, nós estamos falando sobre o surgimento das sinagogas. Essas sinagogas, elas começaram a surgir a partir do quê? Lá no cativeiro babilônico. As sinagogas, elas começaram a fazer parte da vida de Israel a partir do cativeiro. Por quê? Lá no cativeiro, eles não tinham tempo para adorar, né? Eles não tinham lugar de culto. Então, para não ficar cultuando assim no meio do tempo, o que eles fizeram? Eles construíram a sinagoga, que era como mini-templos. Só que nas sinagogas era diferente do templo em vários aspectos, mas, sobretudo, que na sinagoga não tinha sacrifícios de animais. A sinagoga não tinha aquela liturgia toda. Então, a sinagoga era para quê? Era um lugar para a oração, para a leitura da lei, para a explicação dessa leitura da lei, né? Então, era um lugar mais de culto nesse sentido. Então, nos dias de Jesus, ele coloca aí que tinha 2 tipos de sinagoga, que era a Beit Midrash e a Beit Knesset. Então, essa Beit Midrash era a sinagoga, aquela sinagoga que o apóstolo Paulo ia para pregar, falar de Jesus. Era aquela sinagoga
tradicional para o estudo, para a leitura da lei. É aquela sinagoga que Jesus foi lá em Nazaré, e ele lê a lei. Então tinha um púlpito, tinha o responsável, o escriba que guardava a lei. Esse escriba, ele trazia o rolo, eles liam a lei, a pessoa que lia, ela tinha a função de explicar aquilo que estava lendo, né, aquilo que estava sendo lido para as pessoas que estavam ali ouvindo. Só homens que participavam das sinagogas, mulheres não. Né? As sinagogas eram um lugar de ensino para as crianças também. Então, essa era a funcionalidade das sinagogas. Só que esse outro tipo de sinagoga, Beit Knesset aí, era aquilo que a gente vê no Novo Testamento como o nome de Sinédrio, né? Essa sinagoga era um lugar que tinha um caráter de julgamento. Lembra que Jesus, quando foi preso, ele foi levado lá no Sinédrio? Então, o Sinédrio era uma sinagoga composta por fariseus. Somente os fariseus tinham a oportunidade de ser membro do Sinédrio. Eram 70 pessoas que compunham o Sinédrio, mais o sumo sacerdote, né? Então, este Sinédrio era um tribunal de justiça, era um tribunal dos judeus, né? Então, Jesus ele passou por esse tribunal, ele foi condenado, mas a sentença que deu foi dos romanos. Se a sentença viesse do Sinédrio, Jesus não ia morrer na cruz. Jesus ia morrer apedrejado. A forma de execução dos judeus era apedrejamento, né? Mas aí eles julgaram Jesus como culpado, mas aí levaram para os romanos dar certeza o que vai acontecer com ele. Então, ele deve morrer. Então, como que vai morrer? Pendura ele no madeiro, vão pendurar ele. Então, foi assim que Jesus passou por os seus 7 julgamentos. Né? Jesus passou por 7 julgamentos. Então, muito bem, irmãos. Então, essa é a diferença, vamos entender aí o surgimento da sinagoga, o que a sinagoga tinha por finalidade, a diferença para o Sinédrio, né? Então, essas são as aplicações aí da sinagoga. Então, era exigido que todos tivessem uma formação básica para iniciar uma sinagoga, né? Como era que iniciava a sinagoga? Tinha que ter no mínimo 10 pessoas. Então, nós 3 aqui não podemos formar uma sinagoga. Parece que é na cidade de Filipe, quando Paulo chega lá, não tinha sinagoga, e ele vai cultuar na beira do rio, com as mulheres, né? Ele chega lá naquela parte da Macedônia, ele vai cultuar ali na beira do rio, e as mulheres ficam ali, eles começam a buscar a Deus em oração, né? Porque não tinha sinagoga, ou seja, não tinha 10 judeus naquela cidade, pudesse formar uma sinagoga. Tinha que ter no mínimo 10 pessoas. Porque aí cada um tinha uma função. Então era exigido que esses membros tivessem uma formação básica, tinha que ter pelo menos 10 líderes, podendo estabelecer a estrutura e a forma que desejassem. Então, o que faziam aqui os líderes da sinagoga? 3 pessoas compunham um tribunal de solução de casos da jurisdição, como dívida, roubos, perda, sedução, admissão de prosélito, e eram os chefes da sinagoga. Eram os principais da sinagoga, eram esses 3. Aí outros 3 exerciam o trabalho diaconal, cuidando dos pobres, recebiam as esmolas de casa em casa, eram conhecidos como homens bons da cidade. Então já foram 6, né? Outro era chamado de targumista, ou de intérprete. Era o que interpretava a lei, as leis em voz alta, né? Esse era o intérprete da lei. O último aí, ele tinha a tarefa de dirigir as orações e estava na superintendência da leitura da lei, conforme a ocasião própria, para pregar, e era conhecido como anjo da congregação. Então, essa era a estrutura de uma sinagoga, né? Muito bom? Deu para os irmãos entenderem aí? Muito bem. Então, hoje a gente vai ficar por aqui.
Já deu 4 horas, vamos ter alguma dúvida? Não. Nós paramos aqui nas sinagogas, né? Próximo vai ser as raízes das tradições judaicas. Isso? Muito bem. Então, nós vamos dar continuidade aí à nossa aula semana que vem, se Deus permitir. Semana que vem a gente termina. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Então, vamos agradecer ao Senhor Deus. Não tiver alguma dúvida, mais uma vez, eu como sempre tenho dito, os irmãos, entrem em contato aí pelo nosso WhatsApp. Estamos à disposição dos irmãos para qualquer coisa a gente esclarecer juntos em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Vamos orar, querido Deus, em nome de Jesus. Queremos dar graças ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar na tua presença esta tarde, poder aprender junto a tua palavra. Continua abençoando, Senhor, a vida dos nossos irmãos, fazendo, Senhor, meu Deus, que os nossos caminhos sejam prósperos, que a tua bênção, a tua graça esteja abundantemente sobre nós. Nós te pedimos todas essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Não, esse negócio aí você está aprendendo e Você vê.